Eu gosto de inventar som, inventar instrumento para fazer som. A minha ideia, a princípio, é experimentar material. Eu acho que eles têm essa característica de uma pintura que quer pensar a imagem, como se a gente precisasse olhar melhor, né? E olhar através de um filtro, de um binóculo, né? De alguma coisa assim. The first time I died, I was 99. New technology transferred my consciousness to a new body. A máquina médica não está interessada na qualidade das nossas vidas. Em média, eu filmo em 6 dias. Baixo orçamento para Ancine são 2 milhões de reais, mas eu acabo gastando de 15 a 20 mil reais. Olá, boa noite. O Metrópolis agora recebe o brasileiro mais ouvido no mundo no ano passado, números da Billboard. Este ano continua tudo igual. A música Hear Me Now, parceria com Alok e Bruno Martini, já foi ouvida mais de 300 milhões de vezes no Spotify. Ziba, pela primeira vez no Metrópolis. Stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. These things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. Lost will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear. The sun, speak out your mind now, and don't let it slide. You're not always right now, 'cause things aren't easy, so just believe me now. And don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. 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 Ziba, no Metrópolis, bem acompanhado aqui pelo Pedro Montanhana no teclado, pelo Matheus Pérez na bateria, pé de eletrônico também?
Tá aí. Ziba, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado a você aí pelo convite, cara. Oh, sucessão, hein, cara? Me diz o seguinte, o que mudou na sua vida de, assim, até 2016, como era a vida do Ziba? Cara, eu tive uma... Bom, eu me mudei para os Estados Unidos, né, logo que eu acabei o colégio. Você é americano, nasceu em San Diego, pais brasileiros e viveu a infância e parte da adolescência aqui. Exato. Eu cresci aqui, meus pais são brasileiros, né, como você disse, então minha família é daqui, então eu me sinto muito mais brasileiro que americano. O pessoal às vezes fala comigo em inglês e tal, mas eu falo, não, eu sou brasileiro. Mas eu sempre cantei em inglês, então eu me mudei de volta para os Estados Unidos, fiz faculdade lá, fiz produção musical e music business. Enfim, eu tive minha primeira banda profissional foi lá, e então até 2016 eu estava com essa banda. Né, em 2016, logo no começo de janeiro de 2016, que eu saí da Bonavox, né? Era uma banda, a gente ganhou um Grammy Amplifier, a gente já tinha Já começou bem. Não, a gente estava indo bem, a gente fez algumas turnês para os Estados Unidos, tocamos no South by Southwest. Lá é legal porque tem muitos nichos, né? Então a gente estava num segmento ali do pop rock bem legal. Mas tive uma briga com o pessoal, não uma briga, mas a gente, enfim, no final a banda não deu certo, era tudo que toda a minha vida para essa banda. E foi muito doido que, enfim, comecei minha carreira solo logo depois disso, e meu primeiro trabalho, a primeira música que eu soltei foi a Photographs e depois a Hear Me Now, que realmente abriu portas para tudo que é lugar e bateu um monte de números, né? Pois é, os números eu já especifiquei mais ou menos ali, de 300 milhões de plays no Spotify, 300 milhões de visualizações no YouTube. Isso é uma coisa impressionante. Eu quero saber, assim, você que estudou music business nos Estados Unidos, né? Que entende um pouco de mercado fonográfico, não, mercado de música hoje no mundo, que pouca gente entende como é que funciona. Me explica, já que você estudou, como é que você atingiu esses números? Como é que o artista atingiu esses números? Cara, eu acho que não existe assim uma fórmula, senão tava todo mundo aí com um hit, né? Mas você, se estivesse do lado de fora, como é que analisaria esse fenômeno? Cara, eu acho que é uma música boa, né, pra começar. Tem muitos fatores que fizeram com que a música desse certo, né? Não é só... É difícil de falar assim, mas eu acho que teve o fato da Assobio ser uma coisa muito marcante, da música ter crescido muito lá fora também, aí voltou pro Brasil com essa coisa, né, tipo, putz, a música dos brasileiros que foi bem lá fora também, né, tipo, e apareceu no filme do Christian Figueiredo, rádio, mas, enfim, independente disso, eu acho que a mensagem que ela passa é muito positiva, isso eu acho que foi um grande fator, assim. Que é uma mensagem otimista, né, positiva, que fala exatamente sobre essa fase que eu tava de, putz, preciso começar de novo, né, a gente tem os altos e baixos, mas no final a gente precisa, né, a gente tem que escutar enfim, na música eu falo que é de pai para filho, mas pode ser do universo, pode ser Deus, pode ser, enfim, claro. Cada interpretação é uma, né? Depois disso, você continuou fazendo música, continuou fazendo sucesso. Você está com uma música nova, inclusive, que foi lançada agora em janeiro, não é? Que é With Me. With Me, lançou no meu aniversário, dia 26. Sim, essa música também é muito legal, ela fala... Bom, a Hear Me Now e as músicas que eu tenho feito foram produzidas pelo Bruno Martini, né? E eu e o Bruno, depois da Hear Me Now e da Never Let Me Go, a gente deu uma distanciada, porque a gente ficou com a agenda muito corrida, viajamos, eu no Tomorrowland, o Bruno no México, enfim, a gente teve um distanciamento. E esse ano, no final do ano passado, eu tava tipo, eu falo, né, que a gente precisa viver para escrever, e eu tava sem viver muito, eu tava só muito na estrada, fiquei muito com a Loki, né, a gente viajou muito juntos. E a gente se juntou, e essa música fala exatamente sobre isso, sobre manter as amizades, né? Que independente de qualquer coisa, as coisas mais importantes da nossa vida são família e amigos. E a gente falou, então essa música fala, pô, você tá comigo, are you with me? A gente sabe que tem conflitos, mas que no final tá tudo certo. Fala sobre sometimes you're high and sometimes you're low, então de altos e baixos. Essa música já está com 800 mil, já foi tocada 800 mil vezes no Spotify. Acho que bateu 1 milhão já. Já bateu 1 milhão? Já passou 1 milhão. Já bateu 1 milhão. Vai chegar nos 2. Tem alguma coisa a ver com o Instituto do Câncer, não tem? Então, é que eu ia chegar. A gente, então a música fala sobre isso, sobre amizade, sobre superação.
E a gente aproveitou esse tema, a gente achou que combinou tudo para ajudar uma instituição que é o Instituto Vencer o Câncer. Então a gente está doando parte dos royalties para essa instituição. O clipe é um roteiro muito bem feito, assim, fala sobre a história de um atleta que tem a doença e supera, né, com a ajuda dos amigos, né, que vão lá. E é um clipe muito bonito, aliás, quem ainda não assistiu. Legal porque tem uma causa legal também por trás. Sim, exatamente. E aí a gente quer ajudar, né, de alguma forma, porque a música fala sobre isso, sobre superação, a gente abraçou esse tema e queremos dar uma força. Então, Você pode apresentar, então, no Metrópolis? Vamos fazer. Matheus, Pedro. Bora, vamos lá. A gente vai fazer uma versão acústica aqui. Versão acústica. Vamos. Are falling as I'm walking to your home. The tree we planted, the seed is now so old. Sometimes we're high and sometimes we are low. Oh, but time can heal everything, you know. Are you with me? I know the end will come someday. Oh, are you with me? I know we'll start again someday. Oh, are you with me? I know the end will come someday. Oh, are you with me? Are you with me now? Muito bom. Boa noite, Cris. Boa noite, Cunha Júnior. Cris, me diz o seguinte, você também deu play aí no Spotify para ouvir o Ziba? Claro, os caras estão bombando, né? Você gostaria de mais uma música? Opa, bora lá. Pode ser? Eu tenho uma para pedir. Eu vou pedir Never Let Me Go. Pode ser, Ziba? Took my whole life just to feel like. Now all these feelings never let me down. Yeah, 1,000 places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. Oh, 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 never let me go. Oh, 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 never let me go. So never let me go. Now it's you that I believe in. 'Cause all these feelings never took me down. Yeah, 1,000 places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go.
Ano novo, série nova. Se você gosta de ficção científica e tá aí procurando uma nova série para chamar de sua, se liga na dica do nosso colaborador, Tony Góes. Centuries ago, mankind discovered a way to transfer consciousness into a new body. Olá. Imagina se no futuro a sua consciência pudesse ser baixada numa cápsula e essa cápsula transplantada do seu corpo para um outro corpo. O resultado seria a imortalidade. Essa é a premissa inquietante da nova série da Netflix, Altered Carbon, baseada no livro Carbono Alterado, de Richard K. Morgan, que foi lançado ano passado no Brasil. The first time I died, I was 99. New technology transferred my consciousness to a new body. A série é uma mega produção de ficção científica. A primeira temporada já está toda disponível, são 10 episódios e tem aquele clima meio Blade Runner, daquele futuro que não deu muito certo, meio sujo, mas com muita violência, muita nudez. É uma das raras séries da Netflix proibidas para menores de 18 anos. No papel principal você tem o Joel Kinnaman, que é um sueco enorme, que está se especializando nesse tipo de papel de homem que ressuscita. Ele fez o Robocop no remake do nosso brasileiro José Padilha. É uma boa série, mas se prepara, algumas cenas são realmente muito pesadas. There's more here than you're willing to see. O pintor e escultor Sérgio Romagnolo organizou uma exposição de 4 artistas que procuram enxergar mais longe que as máquinas. A mostra acaba de ser aberta na Galeria Maíra Hazuki. Os artistas sempre trabalham com a tecnologia que está à sua volta. Só que os artistas usam a ótica, a tecnologia que está à sua volta para ampliar aquilo que está à sua volta. Nas xilogravuras de Luiz Almeida, mulheres e crianças podem usar armas e fazer revoluções. Aqui são crianças fabricando armas. É uma gravura muito delicada e, curiosamente, ela faz gravuras muito grandes, mas muito detalhadas e muito delicadas. As expressões dos rostos. O feminino também aparece nas pinturas de Lourdes Colombo. Ela usa imagens da internet e vai deformando as figuras. Se você pegar os rostos, por exemplo, das mulheres, você vê que eles têm um rosto meio de dor, é um rosto que não combina um pouco com a imagem. Os trabalhos de Sandra Mazzini aparentam ser pinturas tradicionais. Quando a gente olha de longe, tudo se arruma, né, e se agrupa, mas quando você vê de perto, você vê que as imagens não se emendam muito bem. Ela procura uma defasagem ali das linhas e das imagens, como se ela estivesse analisando também essa imagem. E Felipe Morelato também brinca com desmontagem e com camadas. São imagens urbanas e um certo caos, assim, um pouco, assim, a visão que a gente tem um pouco de uma estação de metrô. Ao vivo você vê as características da pincelada, do brilho e do fosco, né? Eu acho que eles têm essa característica de uma pintura que quer pensar a imagem, como se a gente precisasse olhar melhor, né? E olhar através de um filtro, de um binóculo, né? De alguma coisa assim. E daqui a pouco, a incrível história do maior ladrão de livros do país chega aos cinemas. E também a série de shows que resgatam um programa ensaio, um marco da televisão criado por Fernando Faro, aqui na TV Cultura.
O programa Ensaio da TV Cultura foi um marco na TV brasileira. O criador, Fernando Faro, tornou-se um ícone do mundo da música. Homenagens ao programa e a Faro não faltam, como o projeto Luz, Câmera, Close, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil e apresenta shows de artistas que passaram pelo programa. Neste mês, o convidado foi João Donato. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador. O Faro é maravilhoso. Figura linda, sempre positiva. É uma figura muito necessária, né? O legado que a gente tem hoje de música brasileira, ele deixou, né, pra gente. Então, nada mais justo do que milhões de homenagens. Todos os artistas que a gente convidou na hora foram super solícitos. Então, a nossa ideia realmente é o anfitrião, que seria tipo que passou milhões de vezes já pelo projeto, pelo programa, já gravou, convidando um nome novo da nova geração. Ter nada para ter cada estrada para andar em cada para ser ter cada nada para andar. O roteiro do show é todo baseado de como era o programa Ensaio, então é mais biográfico, ele inclui referências artísticas. O programa Ensaio em si é uma referência na carreira de muitos músicos, né? Eu acessei muitas das minhas influências musicais brasileiras e vi muitos programas de ensaio. E sempre aquelas cenas, aqueles cortes que ele fazia na mão dos músicos tocando, né? Para me tornar sambista. E como é que era essa dinâmica do Faro com vocês, artistas? Ele era maravilhoso, era uma pessoa muito querida, deixava a gente muito à vontade e fazia as perguntas fora do ar. Ele sentava na frente do entrevistado e ficava ali só jogando um fogo, né, e vendo o que acontece, né? Ele escolhia pedaços da sua vida assim para você comentar isso. Isso é lindo. Você fica muito íntimo ali do artista, né? O programa acaba te deixando muito íntimo de quem está sendo entrevistado. E isso é demais, né? É o sonho do fã, né? Como é que você pensou em escolher esses artistas para esses shows que já vão rolar agora? Foram alguns critérios, na verdade. Um deles a proximidade com o Fernando, o caso do Toquinho. Alice Brandão gravou um programa icônico com Cartola. E hoje o João Donato, quer dizer, ele representa toda uma geração de artistas, né? Eu lembro tocando acordeon, me arrumaram um acordeon lá no estúdio, de repente eu tinha que recapitular meus tempos de acordeonista, que foi quando eu comecei, e o Faro me fez tocar acordeon lá no programa. Solamente uma vez e nada mais. Se ele tivesse vivo hoje, o que você acha que ele te perguntaria? O que ele perguntaria da gente, né? Fica aí a pergunta, porque eu não sei. Difícil imaginar as coisas do Faro. Ele era único, ele tinha umas ideias dele mesmo. Isso aí fica pro Faro mesmo. Aí, se ele vier de alguma outra esfera aí me perguntar, eu vou saber, mas... O que ele ia perguntar? Ele ia perguntar pra ele mesmo, né? O que está acontecendo? Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração, de quadra, de enredo, de roda, na palma da mão, de breque, de parte do alto e o samba canção. Uma categoria do Oscar que as pessoas não prestam tanta atenção é o filme em língua estrangeira. O Brasil já esteve nessa disputa com O Pagador de Promessas, O Quatrilho e O Que é Isso, Companheiro. Neste ano, pela primeira vez, um filme libanês concorre ao prêmio. Essa é a dica do nosso colaborador Caetano Vilela. O
Mês que vem acontece a cerimônia do Oscar e já entraram em circuito comercial nas grandes cidades brasileiras os 5 filmes indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E o Líbano pode ser uma grande surpresa. É a primeira vez que o país tem um filme indicado ao Oscar com o filme O Insulto. O filme se passa num bairro em Beirute, onde um mestre de obras, refugiado palestino, tenta consertar a calha na casa de um mecânico cristão que é filiado ao Partido Nacionalista. Os dois têm uma discussão, o mecânico não deixa o palestino consertar essa calha e o caso vai parar nos tribunais. Os advogados revivem a história, relembrando os conflitos do Oriente Médio e a própria guerra civil que o Líbano passou dos anos 70 até 1990. Embora o filme se passe em um tribunal, não é a justiça que os personagens querem. Talvez uma certa reparação moral ou mesmo a busca da verdade. Mas como justiça e verdade nem sempre caminham juntas, eu convido vocês a assistirem o filme e tirarem suas próprias conclusões. Um ladrão especializado em roubar livros raros, acusado de furtos em pelo menos 5 bibliotecas do país. Livros, gravuras e fotos antigas, mapas. Nada escapa de Laércio Rodrigues de Oliveira. Essa história real está chegando aos cinemas no documentário dirigido por Caio Cavecchini e Carlos Juliano Barros, que estão aqui no Metrópolis. Boa noite, sejam bem-vindos, principalmente ao trazer esse documentário. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos ver algumas imagens, pode ser? Claro. Vamos lá. Laércio Rodrigues Oliveira. Laércio Rodrigues de Oliveira. Laércio Rodrigues Os ladrões Oliveira. mais procurados por furto de livros. Preso desde sexta-feira. Ele se enrolou bastante. E os furtos despencaram. Que prova também que cadeia resolve, né? Cadeia resolve. O que é que a baiana tem? Até eu chegar a roubar um livro de R$1 milhão, tudo começou assim. Por causa de Carmen Miranda. E esse cara, infelizmente, ficava sentado, constando naturalmente ali. Só que a gente ia imaginar que ele era isso? De jeito nenhum. Ele, com todas essas coisas que ele já aprontou, que você sabe, de roubo, etc., ele não era uma pessoa má de coração. E o Laércio ficou aqui um mês antes, pesquisando, e a gente não tinha a menor ideia de quem ele era. Caro Laércio, escrever uma carta como essa não é tarefa fácil. Agora, se você achar que não deve conversar comigo pelo motivo que for, não se acanhe em jogar essa carta na lata do lixo. Vive ali, e o vento levando que eu tenho que matar, roubar, me prostituir. Eu nunca mais hei de passar fome. Scarlett O'Hara. Caju, Caio, quando é que vocês resolveram fazer esse documentário? Bom, esse documentário, né, ele começou há uns 4, 5 anos atrás, quando o Laércio ainda estava preso, né, em Bangu. E eu resolvi escrever uma carta para ele, né, numa tentativa desesperada de fazer contato, para escrever uma reportagem sobre o Laércio. Fazer um perfil dele. Fazer um perfil para a revista. E aí ele me respondeu essa carta, mas também me ligou a cobrar lá de Bangu, dizendo que conversaria comigo, mas que ele gostaria de ter um exemplar da biografia da Carmen Miranda, escrita pelo Rui Castro, porque tudo tinha começado por causa dela. Comentei essa história com o Caio, né? É o nosso 4º filme juntos aí. Ele falou, essa história tem que virar um filme, e 5 anos depois estamos aqui. Essa história da Carmen Miranda, como é que foi mesmo? Porque ele era super fã da Carmen Miranda e ele foi para a biblioteca pesquisar, foi isso? Sim, ele tem até um começo de rivalidade com um amigo que colecionava um recorte de Carmen Miranda, eram aficionados, ouviam a música da Carmen Miranda durante a tarde, depois do trabalho e tal. E ele começou a querer competir de uma forma menos, digamos assim, ortodoxa e começou a furtar, né? Só que ele descobriu que nas bibliotecas havia uma certa facilidade para chegar e furtar
obras raras e obras muito caras, foi isso? Foi um percurso longo, assim, né? Ele começou furtando para abastecer essa coleção pessoal dele, sobretudo de Carmen Miranda, e depois ele começou a perceber que esse material, né, mais antigo, vintage, né, dava dinheiro, porque algumas pessoas começaram a comprar coisa, né, dele, e ele começou a perceber também que havia mercado para esses livros raros, né, principalmente esses livros assim do Debré, do Rugendo, esses livros bem antigos. Século XVI. Exato. XVII. E aí, enfim... Que valem muito dinheiro, né? Tipo quanto, mais ou menos, que isso é falado no documentário? A gente até pesquisou... Uns 2 milhões, por aí, né? A gente pesquisou, eu conversei com uma bibliotecária que entende bastante do assunto um tempo atrás, ela disse que talvez uma coleção do Debré completa está na casa de uns $300 mil, né? $300 mil. Ok. E por que levou tanto tempo para fazer o documentário? 5 anos? A primeira entrevista a gente gravou em 2013 e logo depois dessa primeira entrevista, que assim, uma entrevista que durou várias horas, porque ele tinha muita coisa para contar, tinha acabado de sair da prisão, logo depois ele foi preso de novo, ele ficou mais 2 anos preso. Então, o filme também absorve um pouco essas entradas e saídas do Laércio na prisão, que é uma coisa que a gente não controlava. Então, a gente foi tentando fazer o documentário, nunca é um filme... ideal, é o filme possível, né? Então a gente foi tentando fazer o filme possível dentro dessa vida complexa que tem um ladrão de livros. Né? Uhum. Tanto que a gente vê quando ele estava, alguns momentos do documentário ele está solto, em outros momentos ele está ainda preso. Como é que foi para... Até é uma curiosidade que eu não posso deixar aqui. O filme se chama Cartas para um Ladrão de Livros. Como é que fica essa coisa de correspondência, a entrada dentro do presídio para ter contato com ele? Eu acho que isso é bastante curioso, assim, até porque a gente vive numa época de redes sociais, em que a comunicação se dá muito por WhatsApp, né, enfim, pela internet, e a gente basicamente se comunicava, né, por cartas, né? Então essa relação entre mim e o Laércio era basicamente tocada por cartas. Eu mandava cartas para ele, para os presídios, ele me respondia. Às vezes havia aí um espaço de tempo bem longo, né? Porque às vezes chegava uma carta, depois de alguns meses chegava outra, às vezes chegavam várias de uma batelada só. E é isso, assim, né? Essa comunicação nunca foi fácil, mas também nunca cessou. Uhum. Agora, vendo o documentário, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão perceber que o Laércio é um cara extremamente cativante, um cara muito inteligente, muito articulado, não é? É fácil a gente se envolver com ele, com as histórias dele. Como é que vocês fizeram para lidar com isso, para... não passar? Ele fala também, me lembrei agora, ele fala assim, ó, por que não me glamorizar? Ele fala isso. Glamorizaram o Al Capone, por que não pode glamorizar a minha história? Né? Como é que vocês lidaram com isso? Eu acho que o filme ele tinha que estar aberto a essa possível interpretação. Assim. A gente tinha que ser transparente com o espectador e dizer que, olha, existe um interesse nosso em contar essa história, mas existe também uma vontade desse personagem de contar e de uma vaidade própria ali, né? Então, claro que cada um vai ter uma relação diferente com o filme. Alguns vão achar que a gente deu cartaz demais, outros vão entender a nossa pesquisa também jornalística de entender esse mercado, etc. Mas o filme tinha que ser transparente com o espectador e contar que ao longo da relação de 4 anos, em vários momentos a gente também estava meio que sendo usado pelo Laércio para um fim que era a vaidade dele ali, né? Claro que a gente não é ingênuo ao ponto de deixar essa coisa correr solta. A gente também fazia perguntas incômodas, né? A gente tinha que fazer perguntas incômodas. Mas não tem como você negar essa relação. Você tem um exemplo de uma pergunta incômoda? Tem uma pergunta que ele demora alguns segundos para responder e que ele está falando que ele acha que ele quer o tempo inteiro se distanciar do crime que ele vê na cadeia. Ele acha que ele é um criminoso, mas ele não é um criminoso comum, né? Ele fala, onde o crime tem ética? Eu não consigo enxergar como aquelas pessoas que estão na cadeia têm ética. Como se ele não estivesse na cadeia. E eu pergunto, mas você tem ética? E aí ele demora um tempo, tal, e ele fala, não. Ele se embanana. E eu acho também curioso, assim, que, na verdade, o fato de o Laércio furtar livros raros, acaba sendo até secundário, assim. Eu acho que o que mais interessa no Laércio é justamente essa questão de que ele quer ser alguém na vida, quer se destacar, isso, ainda que por vias tortas, né? Assim, eu acho que o que mais chama atenção no filme é justamente esse perfil do Laércio, a personalidade dele. Ele é um cara muito amoral, é um cara que fala muito abertamente sobre os crimes que cometeu. E aí, assim, se ele fosse um ladrão de
bancos, um ladrão de carros, um ladrão de qualquer outra coisa, eu acho que é quase secundário, assim. O interessante do filme é justamente essa personalidade dele. O documentário não tem interesse de fazer julgamento, nem mostrar o julgamento dele, sim mostrar quem é essa personalidade. Claro. Não é? Agora, não tem como isso foge de vocês, de quem assiste o documentário, sair com vários questionamentos, várias reflexões, e acredito até, o documentário já passou no Festival do Rio, passou aqui na Mostra Internacional de Cinema, as pessoas devem perguntar muitas coisas para vocês. E eu acho que isso que é o bacana do filme, né? Assim, quando ele consegue gerar esse debate, quando você sai de um filme com um julgamento muito claro e unidirecional, eu acho que o filme não cumpriu o papel de instigar o debate, né? Eu acho que o bacana é justamente gerar esse ruído, essa pluralidade de opiniões, né? Uhum. Eu vou até deixar as perguntas aqui no ar, porque está encerrando a entrevista, porque é interessante porque eu vou instigar vocês também a pensarem sobre isso, vou deixar sem vocês responderem, porque eu ao terminar o documentário, eu me perguntei, o Laércio está preso, ok, ele furtou, etc., então, várias vezes. Mas quem comprou? Está por aí, está solto, etc. Isso é uma questão que eu levantei. Outra questão, como é que está o patrimônio público? Como é que fica, como é que esses livros estão lá? Ele mesmo diz, esses livros estão jogados em bibliotecas, encaixotados, empoeirados, e eu dei um outro destino. Enfim, são várias coisas que eu pensei ao ver o documentário depois, e garanto que muitas pessoas devem pensar também e perguntar para vocês. Mas quando que o filme estreia? 1º de março, de cinemas do Rio e São Paulo, e estamos abertos aí a convites de outros lugares também que queiram exibir. Exatamente, para poder conversar e responder a esse tipo de questão que eu levantei aqui, não é mesmo? 1º de março, meu aniversário, inclusive. Parabéns a você, Caju. Obrigado, muito obrigado. E vai festejar com um belo documentário de lançamento. Muito obrigado. 1º de março, no Rio e São Paulo, então. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns. Obrigado. Tá bom? Cris, é para você. Muito bem, Cunha Júnior. Voltamos agora para as artes visuais. Daniel Lee tem nova instalação na Casa Triângulo. É uma obra natural, viva e cheia de símbolos. É um trabalho que é uma sequência de pesquisas que eu estou realizando há 2 anos. É a primeira vez que eu consigo realizar com qualidade e com espaço aqui no Brasil. Toda essa instalação aqui, ela foi feita e é feita com elementos que, na verdade, são perecíveis. Então, não são coisas que vão perdurar por muito tempo. Até a própria instalação em si, ela pode começar a apodrecer, pode começar a cair durante o período expositivo. Os elementos são tecido de juta, feno, terra, flores que estão apodrecendo, ervas que estão secando, arroz que está apodrecendo também, que tem fungo, flores que estão passando por um processo de putrefação, todos os elementos que, na verdade, estão envolvidos de alguma forma com o tempo. Brotos de linhaça que estão brotando, estão crescendo. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente está lidando com vida, não tem controle. Então, tem muito inesperado, e eu conto com o inesperado. A gente não vai envolver só uma escala visual, mas também é muito importante ir para muito mais além para poder despertar outros sentidos, outras memórias, outras sensações. E isso vai envolver o cheiro, vai envolver a textura, vai envolver o toque. Essa exposição inteira a gente pode colocar numa composteira que ela vai virar substrato, vai virar nutriente. E aí a gente pode pensar em vários lugares da morte, não só como essa morte física, que a gente tem muito claro, mas a morte cotidiana, a morte do dia a dia, a morte como energia, a morte como renovação. Onde você vê nas bandeiras pretas, elas são homenagens a entidades que estão relacionadas a esse lugar. O Ouroboro vem do grego, boca na cauda. Então é essa conexão muito forte entre fim e começo. E acho que isso parte também do momento de a gente lidar que a morte é cotidiana, a morte é energia. Daqui a pouco, um inventor no mundo da música. Você vai conhecer um luthier que monta instrumentos com objetos para lá de inusitados. Metrópolis. Apoio Itaú Cultural. Neste domingo, da série Criatividade em Tempos de Crise do Café Filosófico. Nós somos, por
por natureza seres criativos. A criatividade humana e a crise contemporânea, pelo psicanalista e cientista político Carlos Plastino. A fantasia é a capacidade de imaginar o que não existe e, eventualmente, fazê-lo vir a existir. Isso que é criação. Domingo, logo após Camarote 21. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Ele foi e é usado como forma de manipulação. Quando nós tínhamos uma sociedade Terra 1, a sociedade era toda muito bem organizada. Em Terra 2, nós estamos num mundo de múltiplas escolhas. Nesse momento, o medo ressurge como um organizador social. Assola todos indistintamente. É medo de raio ultravioleta, medo de sexo quando não é seguro, medo de glúten, medo de tudo. É muito ruim viver nessa cultura do medo. Mas tende a cair em desuso. O medo é um aspecto contrário à criação. O que impede da gente apostar em alguma coisa nova? Me diz. Você tem medo de quê? Terra 2. Quarta, logo após Metrópolis. Luteria experimental é o nome que se dá à arte de construir instrumentos musicais com objetos ou partes de objetos inusitados. O Metrópolis foi visitar o luthier experimental Cadós Sanches para conhecer algumas invenções. Eu não sou músico de formação, minha formação é em artes visuais. Eu pesquiso som, eu pesquiso música, eu pesquiso criação de instrumento musical. Eu gosto de inventar som, inventar instrumento para fazer som. A minha ideia, a princípio, é experimentar material, como que um material junto com outro fisicamente responde e como eu consigo mexer, brincar com isso com timbre. Essa daqui é a marcenaria do Rubem, um grande parceiro aí na criação de instrumento, na pesquisa de invenção e de acumulação de objetos também. Aqui é onde a gente junta tudo que a gente vai achando e que acha interessante para som ou para construção de outras coisas que o Rubem faz também. Sou marceneiro, não sou luthier. Só que faço instrumento, faço por curiosidade, por gosto, por prazer. Ultimamente eu tenho desenvolvido uma série de instrumentos que talvez sejam um pouco mais sérios dentro dessa coisa que eu falo de brincadeira e de jogo e tal, que são essas torres. Ela é feita com tubo de PVC, só que é um toco de madeira bem rígida para conseguir atarrachar essas cravilhas aqui. Essa aqui é uma chaleira, né? Pode ver. E um couro esticado na tampa da chaleira. A roda é uma roda de bicicleta, né? Com molas extensionadas. Tem 6 motores também, né? Cada um dos motores tem um captador que liga as molas que esse motor consegue alcançar para tocar. Aqui eu ligo e desligo cada motor, controlo a velocidade, né, dos motores. O último brinquedo aqui, instrumento que eu tô fazendo é esse fliperama aqui, pinball. A ideia é que a bolinha, o percurso que a bolinha faça, vá percutindo, vá tocando cordas e também objetos eletrônicos, e isso vai gerando sons diversos, meio dentro daquela ideia que eu falei de melodia de timbres, né? O que eu faço é experimentação de sons, na verdade, né? É num sentido bem amplo, assim, não trabalha com ritmo
harmonia, melodia, com os parâmetros que quando a gente vai estudar música a gente aprende. Isso que se chama música experimental, muitos chamam de barulho, né? É o lado prazeroso de você fazer um instrumento. O criar instrumento experimental, na verdade, está ligado a mostrar isso para outras pessoas e falar, ó, chega junto, dá para fazer, tocar isso aqui, é possível fazer música, é possível fazer som, é possível criar seu próprio instrumento. E agora é tempo da gente dar aquela volta pelas exposições ao redor do mundo. Já já estamos de volta com o filme Antes do Fim, uma reflexão sobre vida e morte do diretor Cristiano Burlan. O novo filme do diretor Cristiano Burlan acaba de estrear. Antes do Fim traz reflexões sobre o envelhecimento e a morte. É sobre um casal, um bailarino aposentado e uma atriz, e ele decide cometer suicídio e pede ajuda a ela. Ela não aceita cometer suicídio com ele, né? Mas promete ajudá-lo. Por que você quer se matar? A resistência radical é o suicídio. Essa ideia de fazer esse filme surgiu de um texto do Jean-Claude, foi isso? É um texto onde ele discorre sobre a ganância na indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica não se interessa pela qualidade de vida das pessoas na terceira idade, mas simplesmente pelo lucro, né? Manter vivas as pessoas com possibilidade de lucro. Ou você acha que ainda dá para ser romântico? O todo romântico adolescente. Tem essa coisa de trabalhar sempre com os mesmos atores, né? É que assim, o tipo de cinema que eu faço, ou tento fazer, a gente nem sempre consegue, é um cinema de risco, né? Então nem todo ator está disposto a fazer um filme que às vezes não tem cachê, quase nunca. A máquina médica não está interessada na qualidade das nossas vidas. Em média, eu filmo em 6 dias. Baixo orçamento para Ancine são 2 milhões de reais, mas eu acabo gastando de 15 a 20 mil reais. Mas se você for orçar todo o trabalho que não é pago, remunerado, é um orçamento de 300 mil reais. Mas, por exemplo, Jean-Claude e Helena, nos últimos 2 filmes, eu liguei para eles, falei, eu quero fazer um filme que eu não sei o que é, não tenho dinheiro nem roteiro. Eles não hesitaram e toparam. Ele tem 81 anos, tinha quando fez o filme, e ela 79. Mas a vitalidade deles, a força, é muito maior que a minha. O homem é um animal muito estranho, a gente nasce sabendo que vai morrer e não pensa nisso. Num dado momento da vida, você tem contato com a morte e isso desperta, talvez, a dor mais profunda para o ser humano, acredito eu, uma visão muito pessoal, que é uma tomada de consciência da finitude das coisas, né? Uma dor do tempo, uma dor do imponderável. Eu acho que esse é o grande tema de todo mundo, né? E o Metrópolis está acabando, mas a gente encerra o programa com imagens de uma exposição de Tarsila do Amaral. Você já foi conferir, Cunha Júnior? Quem dera, porque não é só pegar um táxi, não é, Cris? Não é não. Tarsila do Amaral está em cartaz no Museu de Arte Moderna de Nova York. Essa é a primeira mostra individual da artista no MoMA. Muito bacana, na verdade. Sim. Isso, né? As imagens que a gente vai ver são do blog Nocaute. Então, boa noite para vocês. Boa noite. E até terça-feira. Tchau. Tchau, tchau.